Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, eu sou Tatiane, historiadora. Olá, eu sou Clara Versiani, historiadora. Bom, os nossos colegas que não estão aqui, Nancy e Marcos Rafael, também são historiadores. Nós somos professores universitários, né? E trabalhamos já há bastante tempo com a questão do Porto em Santos. Para hoje, nós trouxemos um recorte de um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Que trata da questão do Porto e dos trabalhadores, sobretudo uma ênfase aos trabalhadores do Porto, né? E a sua ausência nas memórias, né, nos espaços de memória da cidade. Para isso, nós chamamos o nosso trabalho de Resgatando o Porto Vermelho, a luta e a memória dos trabalhadores de Santos no Valão. Bom, quando a gente pensa o Porto de Santos, né, nós temos que lembrar que ele é marcado por profundas desigualdades, né, e por muitas lutas, desde a sua origem, né, quando a gente pensa no período colonial. Então, é um porto em que a gente teve um trânsito bastante grande de pessoas de diferentes lugares do mundo, né, e de trabalhadores que lutaram intensamente, né, pela sua sobrevivência nas condições as mais adversas. E isso, né, hoje não é percebido, né, não é sentido na cidade. Embora, claro, hoje Porto de Santos ainda seja um porto gigantesco, né, o maior porto em volumes da América Latina, mas a cidade, né, não tem mais essa relação tão estreita como tinha até então com os trabalhadores e o porto. Né? Então, o nosso trabalho vai discutir essas questões, né, ao longo do tempo. Bom, para fazer isso, né, a gente está discutindo algumas questões importantes, como o apagamento da memória operária, né? Santos foi espaço, palco de inúmeras greves importantíssimas dentro da história brasileira, né? E quando a gente percebe, né, o porto que sai do Porto Trapiche para o Porto Retilíneo, né, o Porto de Pedra, e as transformações que vão acontecer na cidade em decorrência dessas transformações, porque o que que a gente tem que lembrar? Que o porto vai sendo transformado, mas a cidade também, né? Um vai puxando o outro. E nesse processo de modernização econômica, de transformação que a gente vai ter social, né, os trabalhadores vão sendo tirados da cidade, né, enquanto memória, né, enquanto a presença que existia deles naquele espaço, né, como nós vimos no começo aqui dos nossos slides, né, a primeira imagem, a gente tem uma série de estivadores carregando os sacos, né, para dentro de um navio. Então, essa memória dessa quantidade de trabalhadores, ela acaba desaparecendo, né, com o decorrer do tempo, né? Ela vai sendo apagada da cidade. Então, opa, desculpem. O que que a gente está propondo aqui, né? Nós estamos propondo a criação de um centro de memória dos trabalhadores do Porto de Santos. Nós temos, a cidade possui um grande acervo, né, em diferentes instituições que contam dessa memória, né? A ideia do centro de memória é um espaço, então, para preservar, organizar, difundir o patrimônio histórico, né, referente a esses trabalhadores, certo? A cidade, obviamente, né, boa parte desses moradores hoje possuem ou possuíram alguma relação com o porto, certo? Então, além dos acervos nesses espaços, a gente ainda tem os acervos pessoais, certo? O que que a gente pretende, né? Então, pensar na salvaguarda dos documentos, né? Na sua organização, na sua difusão, né? Algo importantíssimo, então, de nós tornarmos isso visível dentro da cidade, né? Para além da cidade também, né? E aí, quando a gente faz esse processo, o que que nós estamos fazendo, né? Fortalecendo, a memória, né? E essa identidade dos trabalhadores santistas, né? Desse porto, que existiu, né, e que permanece existindo. Bom, aqui eu passo então a palavra para Clara. Vamos lá?
Então, o Porto de Santos ele é um porto que existe desde o século XVI, né? Sendo que do século XVI ao século XVIII, a sua importância ela não é a mesma que ele adquiriu a partir do século XIX, mas ele já era um porto muito importante para a região. Ele tem uma localização privilegiada, tão privilegiada que foi trocado. O Porto de São Vicente antes era em São Vicente e passou a ser porque se considerou que era um lugar mais adequado. Então, ele existe como porto e a história dessa cidade existe junto com esse porto desde o século XVI, portanto. E à medida em que as atividades econômicas elas foram crescendo na região de São Paulo, litoral norte também, que a gente chama de litoral norte, a região entre São Paulo e o Rio de Janeiro, esse porto também foi ganhando mais importância na exportação de açúcar, por exemplo, quando esse passou a ser produzido, ou passou a se produzir mais açúcar nessa região de São Paulo, mas é sobretudo com o café, a partir, né, do século XIX, mais exatamente da segunda metade do século XIX, que esse porto vai ganhar importância, que ele vai concentrar a maior parte das exportações de café. E é em razão dessa importância que fica muito evidente já no século XIX, e porque a atividade cafeeira ela vai se desenvolvendo também como uma atividade que industrializa, que não é só agrícola, que ela precisa de transporte, precisa de beneficiamento e tudo mais, que esse porto ele também passa pela necessidade, né? Surge no século XIX, fica muito evidente a necessidade de que ele fosse modernizado. E essa modernização ela será entregue uma concessão, né, para a companhia Gaffrey e Guinle, que executa a modernização e também vai adquirir a cessão, né, ou a concessão para explorar as atividades portuárias, isso durante 90 anos. E essa companhia, ela se firma então como uma companhia que é chamada de O Polvo, porque ela tem várias atividades pela cidade, não é só o porto, é a usina que fornece energia para o porto trabalhar, é também empresas de transporte, loteamento, ocupação de determinadas áreas que eram importantes para a atividade portuária. Então, isso tudo vai acontecendo no século, final do século XIX e início do século XX. E é aí que nós temos, né, um aumento muito grande da população da cidade em razão das atividades portuárias, sobretudo no que se refere aos trabalhadores, né? Então, nós temos um número muito grande de trabalhadores, 30% da população no início do século XX era de trabalhadores imigrantes, mas é importante lembrar que esses trabalhadores eram também negros, né? Trabalhadores negros e, enfim, trabalhadores que já eram da região e vão chegando também trabalhadores de outras regiões do Brasil, como do Nordeste, por exemplo. Então, nós temos a participação desses trabalhadores também, de imigrantes e de migrantes. E é nesse ambiente de trabalho que vai surgindo desse trabalho, né, nesse ambiente, nesse contexto, melhor dizendo, que vão surgindo as organizações de trabalhadores, inicialmente influenciadas pelas ideias anarquistas e depois pelas ideias comunistas e socialistas também. E é como um espaço, né, um lugar, Santos vai se tornar uma referência, né, de lugar de luta dos trabalhadores pelos seus direitos, não só dos trabalhadores portuários, mas também de outras categorias relacionadas ao trabalho do porto. Há as greves, chamadas greves de solidariedade a outras categorias. E é em razão disso que Santos vai receber o apelido de Porto Vermelho ou Barcelona brasileira, como registrados, né, por autores que já estudaram a história do Porto. Nós temos dois momentos que são momentos importantes aqui: a criação do Fórum Sindical de Debates em 1956 e a união dos sindicatos da Orla Marítima. Aliás, tanto o Fórum quanto a união dos sindicatos, eles são estudados, ou foram estudados pela professora doutora Nancy, que é parte do nosso grupo de estudos, pois foi objeto da tese dela de doutorado, apresentada há alguns anos na Universidade de São Paulo. E esses dois movimentos, eles são movimentos muito importantes no fortalecimento dessa identidade dos trabalhadores
E são movimentos que, na verdade, são uma reação também, porque nos anos 50 e 60, já com as muitas transformações que o Brasil vivia nesse momento na sua economia, que, né, já havia um processo de modernização, o próprio porto já não era só mais o porto do café, era um porto também que exportava a produção industrial do ABC paulista, então ele tinha passado por outras transformações. Essas duas entidades, essas duas organizações, né, elas vão acabar fortalecendo ainda mais a identidade dos trabalhadores e vão se tornar uma referência no movimento sindical do Brasil. Em 1964, a gente tem aí um ponto de virada, né? Enfim, de viragem na história do Brasil, que é o golpe civil-militar, com a interrupção das atividades sindicais, há uma forte repressão na cidade, a parte desses sindicalistas ou das lideranças sindicais é detida e fica presa no navio Raul Soares, né? Uma coisa que nós trabalhamos até em outros trabalhos, enfim, apresentados por nós a esse respeito, e essas lideranças elas são silenciadas. Em 69 vem um outro momento da história da cidade, que é quando há uma intervenção política federal, então Santos vai perder a sua autonomia, Santos vai ser considerada que é uma categoria criada por aqueles que, enfim, lideravam o grupo, né, a ditadura no Brasil, como uma cidade de segurança nacional, e por isso ela perde a sua autonomia municipal. E é nesse momento em que a gente vê, né, o silenciamento e o apagamento dessa memória de lutas, ele começa a partir daí, desses anos da ditadura civil-militar, e não é mais recuperado, mesmo após o processo de redemocratização. Ou seja, vem o processo de redemocratização, em seguida, já nos anos 90, nós temos o processo de modernização portuária e o porto ganha novas características, o movimento dos trabalhadores que reage a esse processo de modernização, porque entendia que muitos dos seus direitos estavam sendo cassados, é fortemente reprimido e não existe, né, no patrimônio da cidade, na memória da cidade, que vai passar, que passa desde da primeira década do século XXI, por um processo de revitalização do centro histórico, isso não está registrado em nenhum lugar do centro, ou seja, há um silenciamento sobre essa atividade dos trabalhadores. Então, como nós destacamos aqui nesse slide, é uma história que segue sendo contada sem os portuários. Há, nos anos mais recentes, uma série de iniciativas de 2, 3 anos para cá, depois da pandemia, uma série de iniciativas de recuperação desse centro, a gente vê isso avançando cada vez mais, mas são todas iniciativas que não consideram a questão da memória dos trabalhadores, ou que consideram muito pouco, que consideram essa memória até o momento, enfim, da atividade cafeeira, mas que não consideram, por exemplo, para frente. E essa, né, o que a gente propõe, que estamos propondo, e os nossos estudos têm sido nesse sentido, de propor um centro de memória que seja capaz de resgatar essa memória, de manter essa memória, de, enfim, concentrar ações que permitam que essa memória ela habite a cidade, que até agora não aconteceu. Nós temos aí, então, os conceitos que nos orientam, né? A questão da memória habitada, que seria essa referência ao grupo, à solidariedade e ao futuro, e aquilo que a gente tem, que tem tido, né? Que nós temos tido na cidade, nesses esforços de revitalização do centro histórico, que é a memória cumulativa. Então, a nossa proposta de resgatar o Porto Vermelho é para que os trabalhadores possam, enfim, habitar a memória da cidade. Então, a nossa apresentação é sobre, né, pensar essa memória dos trabalhadores, né, presença na cidade. Pedimos que quem tiver, né, quiser conversar conosco, por favor, mande perguntas, questionamentos, nós estamos à disposição e será uma alegria conversar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense.
Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.